vento cortava as vielas do Jardim Ângela com o som de um segredo. Era quase meia-noite, e o eco distante de um pancadão misturava-se com o miado de um gato e o barulho de moto subindo o morro. Ali, na viela da Esperança, uma única lâmpada tremia, velha, amarelada, pendurada num fio gasto que parecia sustentar mais que luz. Sustentava o medo. Ninguém sabia quando ela acendera pela primeira vez, mas sabiam que nunca se apagara. Nem nos apagões, nem nas chuvas, nem quando o poste foi arrancado e substituído. A lâmpada permanecia ali, brilhando, como um olho que não pisca. Alguns diziam que, se ela se apagasse, algo sairia do escuro para cobrar o preço. Dona Celina, que morava de frente, dizia que era milagre. Seu neto, o pedreiro, jurava que era coisa do diabo. Mas o boato que mais crescia nas esquinas era outro. Quem passava por baixo daquela luz, à meia-noite, via o rosto de alguém que já morreu. E naquela noite, Renan do Poste estava decidido a provar que tudo aquilo era mentira. Vinha de capacete, mochila nas costas e um medo disfarçado de coragem. Era técnico de energia, mas tinha um passado que não gostava de lembrar. Um erro, um curto-circuito, uma morte que ainda o visitava nos sonhos. Ele parou debaixo da lâmpada. O som das vozes sumiu. O vento parou. Até o cachorro do vizinho silenciou. Só o zumbido da lâmpada, fraco e constante, vibrava no ar. Como pode uma luz dessas continuar acesa, sem energia? Murmurou Renan, olhando para o relógio. 23h59. Quando o ponteiro moveu 1 minuto, ele viu, por um segundo, dentro do vidro fosco, um reflexo. Um rosto. Não o dele, mas o de um homem que ele reconheceu. Jorge, o ajudante que morrera 3 anos antes, no acidente que Renan tentou esquecer. Renan voltou no dia seguinte com ferramentas, mas também com um peso diferente no peito. Passara a madrugada inteira revendo o rosto de Jorge dentro do vidro. Aquilo não podia ser real, mas também não podia ser coincidência. A lâmpada continuava lá, serena, firme, como se zombasse dele. No beco, os moradores cochichavam. Dona Celina fazia o sinal da cruz quando ele passava. Um menino chamado Biel da Laje gritou: "Ô tio, cuidado para ela não te levar também." Renan fingiu rir, mas o suor já descia frio pelas costas. Subiu na escada, ligou o multímetro. 0 volts, sem energia, nenhum fio ativo. Mesmo assim, a lâmpada brilhava, quente, viva, pulsando como um coração. Ele abriu a tampa e o ar ao redor pareceu mudar. Um zumbido grave tomou conta da viela, e por um instante o som do mundo sumiu. Dentro da lâmpada havia algo. Não um filamento, mas um fio de cobre trançado com cabelo humano. Renan se afastou, tropeçando. Era o mesmo tipo de fio que usavam no projeto experimental que ele e Jorge testaram antes do acidente. Uma ideia maldita de armazenar memória elétrica. A lâmpada tremeu e uma voz sussurrou bem perto: "Você prometeu desligar." Renan virou rápido, mas não havia ninguém. Só o vento passando entre os becos, cheirando a ferrugem e medo. Mais tarde, no boteco do seu Orlando, tentou contar o que viu, mas as pessoas só balançavam a cabeça. Um velho conhecido como Zé do Rádio falou baixo: "Essa luz apareceu no dia que aquele rapaz morreu, né? Desde então ela chama os que têm culpa, um por um." Renan saiu sem responder. Sabia que o velho tinha razão. A culpa queimava mais que a lâmpada. Mas o que ele ainda não sabia era que a lâmpada também lembrava. Naquela noite, quando voltou para casa, o interruptor do quarto piscou sozinho. E no reflexo da janela, por trás de si, Renan viu um clarão, a mesma luz da viela, agora acesa dentro do espelho. Naquela manhã, o céu do Jardim Ângela acordou cinza, espesso, pesado como fumaça. Parecia que até o sol evitava aquele pedaço de morro. Renan saiu decidido. Levava na mochila um alicate, uma marreta e a certeza de que precisava acabar com aquilo. Se a lâmpada não se apagava, ele iria quebrar. Mas quando chegou à viela da Esperança, algo estava diferente. Um pequeno grupo de moradores se reunia ao redor do poste, em silêncio, como se fosse uma reza. Dona Celina segurava um terço. Biel observava com os olhos arregalados. E a lâmpada brilhava mais forte que nunca.
como se respirasse. Renan empurrou a escada no chão e subiu. "Saiam daqui! Isso é perigoso!" gritou. Mas ninguém se mexeu. O ar começou a cheirar a ozônio e vela queimada. E no zumbido da lâmpada, uma nova voz se juntou às outras. A voz dele mesmo, repetindo suas frases antigas, seus erros, seus pedidos de desculpa engolidos pelo tempo. Era como se a lâmpada gravasse pecados. Renan levantou a marreta. Antes que acertasse, um estrondo sacudiu o beco. A luz explodiu em clarões, amarelo, branco, vermelho. E por um instante, a viela inteira se acendeu, como se o poste tivesse se multiplicado em 1000 olhos. Os rostos dos mortos piscavam dentro das janelas, refletidos nos vidros, nas poças, nas telhas molhadas. E no centro de tudo, a figura de Jorge, chamuscada, de uniforme da empresa, olhava para ele com o mesmo olhar da última noite. "Você não desligou. Você deixou a rede viva, e ela me levou." Renan caiu de joelhos. As vozes o cercaram, sussurrando frases que só ele entendia. Desculpas, relatórios, promessas quebradas. O som virou vento e o vento virou grito. A lâmpada estourou, espalhando faíscas pelo chão e deixando o ar cheiroso de ferro e chuva. Quando o clarão cessou, o beco estava escuro, totalmente. A lâmpada se apagou, enfim. Mas o silêncio que veio depois era mais pesado que qualquer luz. Biel foi o primeiro a falar com a voz trêmula. "Tio, e agora? Vai voltar?" Renan olhou para o poste vazio e pela primeira vez teve medo da escuridão. Naquela noite, o Jardim Ângela dormiu sem claridade. Nem os postes da rua principal acenderam. Parecia que a escuridão se espalhara feito neblina, ocupando cada fresta, cada telhado, cada sonho. Renan ficou sentado no chão da viela, com os olhos fixos no vidro quebrado da lâmpada. Dentro dela, entre os cacos, ainda havia um pequeno brilho, quase invisível, mas teimoso, pulsando como um último suspiro. Os moradores se dispersaram aos poucos. Dona Celina deixou o terço pendurado no poste, rezando em silêncio. Biel foi levado pela mãe, mas antes olhou para trás, e o reflexo da luz morta piscou dentro dos olhos dele. Renan percebeu e entendeu. Naquela lâmpada, não era a energia que ardia, era a lembrança. O fio trançado com cabelo não era superstição, era o registro da consciência de quem morrera conectado à rede. Jorge não estava preso por vingança. Estava preso porque ninguém se lembrou de desligar. E agora, com o estouro, parte daquela consciência escapara, buscando abrigo em outro olhar. Renan recolheu os cacos e colocou tudo dentro de uma caixa de metal. Queria levar para análise, para entender, para limpar a própria alma. Mas quando abriu o portão de casa, a luz da cozinha piscou 3 vezes. No azulejo branco, o reflexo formava uma sombra. Era o mesmo gesto que Jorge fazia antes de ligar um circuito. O sinal de "tá tudo certo". Renan sorriu triste. Talvez não existisse mais conserto. Talvez culpa fosse só outro tipo de energia, que muda de forma, mas nunca se apaga. Ele olhou para o céu e, pela primeira vez, viu que lá em cima uma estrela piscava com o mesmo ritmo da lâmpada. E entendeu que algumas luzes nunca morrem, apenas mudam de lugar. No dia seguinte, na Viela da Esperança, uma nova lâmpada foi instalada. Desta vez, ligada corretamente com fios seguros. Mas à meia-noite, alguém jurou ver uma pequena sombra refletida no vidro, observando, calma, paciente. E o beco voltou a respirar. Porque no fim, toda luz carrega um nome, e toda culpa, um fio que liga o passado ao que ainda brilha. E você, em qual comunidade gostaria que a próxima história acendesse? Deixa nos comentários. E se inscreve no canal para continuar caminhando além do asfalto.